Boa noite, boa noite. Vamos para mais uma live de aquecimento. Bem-vindos a todos. Danúzia, Casa do Acupunturista, Valdineia. Gente, muito obrigada pela presença de todo mundo. Mais uma live para a gente conversar, trazer informações, esclarecer, aquecer, para a gente chegar aquecido no nosso evento, Semana da Laser Terapia Integrativa. Então, se você ainda não se inscreveu, digita aqui semana para você receber o link e conseguir se inscrever, tá? Quando terminar a live, você vai lá no seu privado que você vai ter o link de inscrição. E é importante você se inscrever e entrar no grupo de WhatsApp, tá? Do evento, porque você vai deixar lá seu nome completo, o seu e-mail e seu telefone e entra no grupo de WhatsApp. Por quê? Porque é por lá que a gente vai passar todas as informações, a gente vai te lembrar das lives, a gente vai passar tudo pelo grupo oficial, as aulas do evento você vai receber. Se você perder alguma live, você vai ter a oportunidade de assistir novamente. Então, ali é um grupo seguro, tá? É um grupo que fica silenciado, tá? Não vai ficar ali só com informações importantes, tá bom? Então, comenta a semana aqui se você ainda não está inscrita, se você não está inscrito e vem fazer parte. Olha só, uma coisa também que é bem importante a gente esclarecer é o seguinte, às vezes as pessoas se confundem com relação ao nosso aquecimento, porque no nosso aquecimento a gente passa tanto conteúdo que as pessoas se confundem achando que é o evento. Essa semana, gente, segunda-feira agora, hoje quarta-feira e sexta-feira, a gente está aquecendo. O evento é na semana que vem, tá? Então eu recebi mensagem de gente, eu não consegui entrar no evento, assistir a aula do evento. Não, o evento não começou. O evento é só semana que vem, dias 19, 21 e 22 de janeiro, tá? Aqui a gente está aquecendo, que é o quê? Fazendo lives, estando juntos, conversando sobre a laser terapia integrativa, tá? Trazendo conteúdo, tirando dúvidas. Então a gente está aquecendo para todo mundo chegar na mesma sintonia no dia do evento. Então o evento é só semana que vem. Essa semana é aquecimento, tá bom? O evento ainda não chegou. É porque a gente entrega muito conteúdo, né? Olha só, quem não assistiu, na segunda-feira eu falei de 3 erros para você não cometer com o laser. E hoje a gente vai falar como usar o aparelho de laser do jeito certo. E na sexta-feira, no final da live, eu vou dizer o que a gente vai falar, tá bom? Vou deixar a cereja do bolo para o final. E olha só, para quem quiser, tem gente falando sobre o meu curso é só depois do evento. Depois do evento, eu vou abrir vagas para a primeira turma de 2026 para o meu curso Jornada Integrativa O Poder do Laser, mas isso é depois do evento. Então, vamos focar no evento agora, digita semana, se inscreve e vamos juntos, tá bom? Então, olha só, vou começar agora falando um pouquinho... Ai, eu sempre tenho que tirar esse som aqui do computador para não atrapalhar. Bom, falando um pouquinho sobre o nosso tema, tá entrando aqui mensagem, tá me tirando atenção. Gente, um aviso importante. Eu vou trazer o assunto, a gente vai começar a falar e depois eu olho os comentários, depois eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Novamente, eu estou fazendo a live, não é do meu espaço terapêutico, não é da minha casa lá em Brasília, da minha casa aqui no Rio, tá? Eu tô de férias aqui no Rio, então eu estou aqui num outro cenário, tá bom? E aí a gente vai passar essa semana aqui trazendo conteúdo para vocês nesse cenário aqui bonito. Olha só, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero que a gente tenha em mente isso daí tem um pouco a ver até com a última live, né? Que para você trabalhar de uma maneira correta, você tem que pensar em raciocínio clínico e não em protocolo. Eu já falei que protocolo tem a sua função, protocolo é uma luz, é um norte, protocolo auxilia. Em alguns momentos, às vezes, você está na sessão ali de avaliação, sobrou um tempo rápido
e aí você quer fazer uma entrega para o paciente, então às vezes você usa um protocolo para aquela queixa. Pode ser, é interessante, mas para você usar o laser do jeito certo, ou seja, usar o laser no seu tratamento, você tem que pensar em raciocínio clínico, tá? Porque o laser é uma ferramenta, ele não é o tratamento, ele é uma ferramenta. O tratamento é o seu raciocínio, é a sua expertise dentro da sua especialidade, né? Porque a gente sabe que o laser é multiprofissional. A gente sabe que várias áreas trabalham com laser. Então, existem aplicações diferenciadas e cada profissional vai trabalhar dentro da tua área de atuação, né? E a gente tem uma forma de aplicação do laser que é sistêmica, que é o ILIB, e aí todo laser terapeuta consegue trazer o ILIB para dentro da sua prática e potencializar os seus resultados. Então, não importa se você está trabalhando com a fisioterapia, se você está trabalhando com a enfermagem, com a biomedicina, com a estética, com a podologia, se você está na área terapêutica, se você está fazendo uma auriculoterapia com laser, se você está fazendo acupuntura com laser, não importa a sua área. Quando você traz o ILIB para dentro da sua área, você está trabalhando de forma sistêmica. O que é isso? Você está trabalhando o terreno biológico, você está desinflamando o sangue. Então, você melhorando o sangue e a energia desse paciente, ele vai estabelecer a sua homeostase, a sua cura, o seu equilíbrio. Com isso, ele vai trazer mais respostas mais rápidas e melhores para a terapia que você está atuando, tá? Então, de forma sistêmica, você consegue trazer esse benefício ali dentro de cada área. E de forma pontual, cada profissional dentro da tua área de atuação, tá? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, entender que aqui é minha área, aqui não é. Eu já cansei de né, não aceitar tratamento, falar para, eu não atuo, não trabalho, não é minha área, eu tenho que indicar um colega, um colega laser terapeuta, né? Porque já chegou caso para mim de ferida e eu não sou enfermeira, então eu não vou trabalhar um pé diabético se eu não sou enfermeira. Eu tenho que ter a minha responsabilidade, né? Então, isso é muito importante. Às vezes eu recebo, né, algumas perguntas, eu posso fazer tal coisa? Hoje mesmo, acho que foi hoje de manhã eu respondi uma seguidora bem querida que sempre está aqui comigo, ela estava perguntando sobre aplicação na boca e tudo. Bom, não dá para fazer uma orientação, não sei nem se é a área dela, não é a minha. Então, o que eu posso orientar? Vamos fazer o ILIB, porque se você está trabalhando ali, vai fazer uma cirurgia na boca, vai colocar um implante, se você não sabe como fazer, você pode atrapalhar o seu processo de regeneração, se você não sabe o que você está fazendo. Então, vamos trabalhar de forma sistêmica ali, né, já que você é laser terapeuta, quer trabalhar em você, então de forma sistêmica é mais seguro para você não atrapalhar o seu processo de regeneração, tá? Então, olha só, a gente tem que pensar no raciocínio clínico e não em protocolo. Por quê? Aí aqui eu falo que é bem parecido com o que a gente conversou e trabalhou. Eu não vou entrar tanto, porque a gente já falou sobre isso na última live, mas é só uma pincelada na última live, que cada paciente pede o quê? Uma boa avaliação. Porque é dentro de uma avaliação que você vai entender as individualidades, né? E a partir daí, você vai ver como você vai trabalhar de forma pontual. Você está trabalhando a laser terapia, você está trabalhando regeneração, modulação da inflamação, analgesia, bloqueio de dor, eu estou trabalhando com cicatrização, eu trabalho com feridas, eu tô na verdade, desinfectando, eu trabalho com PDT, eu sou podóloga, então eu sou laser acupunturista, eu vou fazer aqui, vou tonificar, vou dispersar, vou harmonizar, né? Então cada área vai precisar fazer sua avaliação. Dentro da acupuntura, dentro da laser acupuntura, você tem que ter um diagnóstico energético. A gente sabe, né? O acupunturista sabe que não é
Assim como não é com agulha só colocar agulha, com laser não é só escolher um pontinho ou outro ali e colocar a luz. Você precisa ter um tratamento, uma estratégia mesmo para trabalhar, para você conseguir alcançar seus resultados ali com o seu paciente, tá bom? E com relação, agora falando de LIB, já que a gente está falando de vários profissionais aqui, várias áreas de atuação. Por que a partir de uma avaliação você consegue trazer melhores resultados? Porque a partir dessa avaliação você vai escolher a dose de energia. Se é uma criança, você vai usar menos tempo. Se é um adulto de 60 quilos, você vai pensar de uma certa forma. Se é um adulto de 140 quilos, você vai pensar de outra forma. Se é um adulto que está com uma doença crônica, você pode pensar de uma forma. Mas se for uma questão aguda, se esse paciente estiver internado, se esse paciente estiver com dengue, você pode traçar uma outra estratégia, né? Outra questão que é importante para você fazer uma boa avaliação, você vai entender a frequência, quantas vezes vocês vão se encontrar para entregar essa energia, né? Os locais de aplicação. Por exemplo, a gente sabe, gente, que você, né, tem a forma mais usual de se fazer o ILIB é na radial. Então você pode, ou você faz com o seu aparelho de laser, você tem até os reloginhos que é de ILIB, que você coloca aqui no paciente, e você pode, enquanto atua de forma pontual dentro da tua área, pode o ILIB estar ali acontecendo, o paciente já está recebendo o ILIB. Então, a radial é a forma mais usual. Mas existem outras áreas de aplicação de ILIB que você pode fazer que vai trazer resultados mais rápidos, melhores, tá? Então, por exemplo, se você está trabalhando ali com questões neurológicas, no ouvido, na face, nos olhos, você procurar artérias mais próximas, uma carótida, fazer sublingual, ou numa área de muita irradiação, como a intranasal, isso traz um resultado mais rápido. E aí você, de repente, combina dentro da tua sessão, eu vou combinar a radial, vou deixar o reloginho e vou acrescentar aqui mais uma forma. Ou se você está lá, vamos lá no exemplo do podólogo, da podóloga, está trabalhando ali no pé do paciente, está fazendo ILIB no reloginho, está fazendo um PDT, e se quiser fazer uma aplicação na pediosa, na artéria pediosa, que é ali no pé, é interessante, né? Porque está mais localizado, está mais próximo. Então, tudo isso é você conhecer seu paciente e tá dentro da tua realidade, né? Agora, eu pergunto para você, e se seu paciente, você pensou lá, então eu vou fazer tal e tal coisa, a gente está falando de LIB, vou fazer tais aplicações de LIB, o tempo é esse, e o paciente apresenta fotossensibilidade. Você está atendendo um paciente negro que não está suportando a entrega do ILIB. E aí, como é que faz? Por isso que é importante você entender o raciocínio que você tem em volta, né? Que tem ali em torno da laser terapia. Porque se você entende o raciocínio e não fica ali só reproduzindo protocolos, você consegue raciocinar. Então, por exemplo, o paciente com a pele negra, então eu não vou fazer. A gente sabe que se o paciente ele tem um histórico de fotossensibilidade, existe uma contraindicação, talvez não seja para ele. Mas você já vai descartar de cara? Será que não tem algum ajuste? Será que entre 8 e 80 não tem um 40? Será que não tem um meio termo onde você consegue raciocinar em cima da individualidade do paciente e com isso fazer a entrega que você tinha planejado com alguns ajustes, respeitando a individualidade desse paciente? Será que não tem? Tem, eu vou falar disso agora para você. Então, por exemplo, o paciente tem fotossensibilidade. O que você pode fazer? Paciente lá, é o paciente negro, eu coloquei o ILIB, ele começou a relatar que está esquentando, está queimando, e começou ali, ficou marcado da última sessão, fez uma bolha. Como é que você vai fazer? Bom, se você estiver trabalhando com aparelho de ILIB, por exemplo, esses relógios, né? Existem alguns tipos,
Não são todos. Esse é o ELIB da DMC, é um dos modelos que tem isso que eu vou falar, mas não são todos, mas eu vou dar uma dica, se o seu não fizer, que você pode mudar a potência. Você pode diminuir um pouco a potência. A gente vai falar sobre potência hoje, tá? A gente pode diminuir um pouco a potência e, com isso, você entregar de forma que não vai trazer esse incômodo para o paciente, tá? Então, olha só, tem muita gente que entrou, digita a semana aqui, se você ainda não está inscrito na semana da laser terapia integrativa, tá bom? A gente está aqui na nossa segunda live de aquecimento e eu estou trazendo como você usar o laser de forma correta, certa, para trazer bons resultados. Vamos comigo, comenta a semana se você ainda não está inscrito. Então, olha só, você pode mudar a potência. Então, como que eu faço? Geralmente, paciente com pele negra, geralmente, o que dá certo, eu abaixo para 70% a potência. Paciente oriental, eu já precisei baixar também 80%. Você consegue reduzir até 50% a potência. Claro que isso vai você vai precisar fazer um ajuste de tempo. Então, às vezes você pensou num tempo, se você diminui a potência, você coloca um pouco mais de tempo para poder fazer a entrega, tá bom? Mas isso daí, só de você mudar a potência, você já consegue trazer conforto para o paciente. Isso é uma saída. Fê, o meu reloginho não muda a potência. E aí, o que eu vou fazer? Bom, uma forma que você pode trabalhar também ali conforme a individualidade do paciente. Não dá para mudar a potência, mas você pode colocar um plástico PVC, tá? Um plástico filme aqui no pulso do paciente. Isso vai trazer um bloqueio e você entrega o relógio. Ou se você não tem relógio, você trabalha com a pulseirinha do laser. A própria pulseirinha já é um afastador. Então, você pode tentar afastar um pouco mais, de repente colocar um calçozinho para deixar essa pulseira um pouquinho mais afastada da pele, talvez um algodão que afaste um pouco mais essa pulseira e você consiga encaixar o aparelho de laser, então não fica muito em cima dessa pele, existe um afastamento, isso é uma saída. Não tá dando certo, tá? Bom, uma outra alternativa, eu quero ainda trabalhar com um comprimento de onda vermelho. Você pode sair da pele e ir para a mucosa. Você pode fazer um ILIB sublingual. O tempo não vai ser o mesmo, o tempo é menor, mas você está fazendo o ILIB sistêmico pela sublingual. Tá? Então, é uma forma de você se manter no comprimento de onda vermelho e mudar para a mucosa e com isso o paciente não sofrer a fotossensibilidade. Outra alternativa, a gente tem vocês percebem que eu estou falando aqui de alternativas? E aqui a gente está o quê? Pensando, raciocinando, tentando encontrar saídas para conseguir entregar sem prejudicar esse paciente, para ele conseguir receber os benefícios da fotobiomodulação. Mas se você só sabe o protocolo, eu só sei que é 30 minutos, eu só sei que é assim, e aí o paciente mostrou fotossensibilidade, pronto, então não dá para fazer. E às vezes você consegue, raciocinando ali, entendendo, você consegue entregar um tratamento de qualidade para o paciente sem prejudicar, sem ele se queimar. Outra alternativa, não vou fazer sublingual, você pode mudar o comprimento de onda. Então, ao invés de você fazer no vermelho, o ILIB, você faz no infravermelho. E não vai fazer mal, tem resultado, pode fazer no infravermelho. O que acontece? O vermelho é o mais indicado, ele é o mais estudado, ele é o mais usual, você tem maiores resultados no comprimento vermelho, mas não significa que não tenha resultados, não tenha também aplicação no infravermelho. Inclusive, existem estudos e aplicações fora do Brasil com outros comprimentos de onda, diferente do vermelho e do infravermelho. Só que a gente não tem aparelho de LIB em outros comprimentos de onda. Tá? Então, é uma outra alternativa, porque o comprimento de onda vermelho, a melanina absorve o comprimento de onda vermelho. Então, a melanina superficial acaba, pacientes com mais melanina acabam acumulando esses fótons na pele, por isso acabam
sentindo queimar, fazendo bolha, né? Trazendo um desconforto. Então, você mudar o comprimento de onda. No sangue também existem receptores para o comprimento de onda infravermelho, tá bom? Então, tudo isso, gente, eu quis trazer esse exemplo, eu quis trazer na linha do ILIB, porque como é multiprofissional e eu tenho vários profissionais aqui na live, a gente tem acupunturistas, a gente tem enfermeiros, a gente tem fisioterapeutas, biomédicos, médicos, esteticistas, podólogos, massoterapeutas e N outros profissionais. E muitas vezes aqui na live eu não vou conseguir entrar na sua, né? Nem fora da live eu vou conseguir entrar, mas muitas vezes, na sua especificidade ali muito pontual, é da tua área, mas de forma a base, aí eu consigo te dar. Então eu trouxe aqui a base do ILIB para você entender que você pode, dentro de um raciocínio, dentro de estratégias, continuar entregando ali a fotobiomodulação para o seu paciente, tá bom? Isso é bem importante. Então, olha só, a Lu, fisioterapeuta pélvica, maravilha, enfermeira, fonoaudiólogo usa bastante, muito bom. A gente tem profissionais, né, gente? O laser se aplica para é multiprofissional, né? Para a área da saúde, para algumas áreas terapêuticas. Então, é isso. Eu tento sempre trazer aqui a linguagem que o máximo aqui consiga aproveitar, tá? Enfermeiro, podólogo, maravilha, gente. Depois eu vou entrar aqui nos comentários, tá bom? E aí, gente, olha só. Um protocolo pronto cria terapeutas inseguros, tá? Quando foge do caso padrão, você, e agora, o que eu faço? Então, quando você entende, quando você raciocina em cima ali dentro da tua realidade, dentro da tua área, quando você entende o mecanismo, né, do laser, da luz, aí isso te traz segurança. Então, por isso, escreve aqui semana para você estar junto comigo na semana da laser terapia integrativa. São 3 aulas online, elas são aulas gratuitas que eu vou trazer muito conteúdo para você. A gente vai conversar sobre a laser terapia de uma maneira integrativa. Hoje eu vou trazer um pouquinho sobre esse olhar integrativo que é bem importante, tá? E você poder olhar para o seu paciente como um todo, isso faz muita diferença, tá bom? Outro ponto bem importante é que para você trabalhar o seu laser de uma maneira certa é o seguinte: entender os parâmetros com segurança, porque o laser ele não vai agir de forma sozinha. Laser não é apertar botão. Se fosse, né, só apertar botão, seria fácil, mas não é isso. Não é isso que traz os resultados de qualidade, né? Os resultados incríveis que a gente vê. Olha só, existem alguns parâmetros que são bem importantes para você trabalhar com laser, entregar a luz, trabalhar com laser de forma correta e de forma segura. Então, você entender a potência. Potência é a força do laser naquele momento. Diz o quanto de energia o aparelho ele vai entregar por segundo, tá? Então, geralmente, os aparelhos, eles vêm com uma potência pré-fixada. Geralmente, eles vêm em 100 miliwatts de potência, mas a gente tem aparelhos com potências diferentes. Inclusive, você tem aparelho de laser que um comprimento de onda tem uma potência e outro comprimento de onda tem outra potência, tá? Então, é a força do laser naquele momento, é a força da luz. Uma potência alta não quer dizer que o tratamento vai ser melhor. Não quer dizer. Então, depende. O que vai ser melhor é o profissional saber utilizar o aparelho, tá? Então, eu posso ter um aparelho de 40 miliwatts, eu vou levar um pouco mais de tempo para entregar a mesma quantidade de joules com um aparelho de 100 miliwatts. Mas, se o profissional que estiver manuseando esse aparelho, se ele não tiver segurança, ele não entender o que ele está fazendo, não importa a quantidade de potência, tá?
Então, a potência, ela só define a velocidade de entrega, não o efeito final. Então, então eu tenho que comprar o aparelho com maior potência possível para ser o melhor? Não, não é isso. Geralmente, 100 miliwatts de potência é uma potência bem adequada, que você tem os resultados. A maioria ali dos aparelhos multiprofissionais, o EC da DMC, o ACP, o MMO e outros aparelhos, eles vêm com essa potência pré-fixada, tá? Então, a potência é como se fosse uma torneira aberta. Se você abre pouco, vai sair pouca água, a água vai demorar mais. Se você abre muito, se você tem mais potência, você abre muito, vai sair mais água, você vai demorar menos para encher o seu balde, tá? Então, é importante você dominar a potência, entender a potência. E, como eu falei, né, na questão da potência, o meu aparelho de laser, ele não muda a potência, mas o meu aparelho de LIB, sim. Então, existem outros relógios, não apenas o ELIB, que faz essa mudança da potência e você consegue diminuir. Se você muda a potência, você vai impactar na quantidade de energia? Impacta sim, porque existe um cálculo, né? Energia é igual potência vezes tempo. Então, se você está mudando na potência, você está mudando sim no tempo, você está mudando na entrega, tá? Mas você consegue com isso dar tempo ali para a célula. Se você coloca menos força, você consegue fazer com que essa célula consiga não acumular esses fótons, enfim, é uma alternativa, tá? Outro parâmetro muito importante que você precisa entender para você usar o laser de forma correta. Esse é o parâmetro, acho que o campeão, né? A energia, né? Que é a dose, e o comprimento de onda. Acho que é o campeão de dúvidas, assim. Mas energia é o principal. Energia é o total de energia que o tecido vai receber. É a sua dose, é ali que realmente está gerando o efeito biológico. É através da dose, é através da energia que você está regenerando, é através da energia que você está modulando inflamação, é através da energia que você está fazendo um bloqueio da dor, é através da energia que você está tonificando, dispersando, harmonizando um ponto, tá? A estratégia de tratamento está aqui. Então, você precisa entender, por isso que você precisa de uma boa avaliação, para você saber qual vai ser a sua estratégia, para você escolher a sua energia. E aí existem janelas, gente. Aí existem janelas. Bom, você pode ali num tecido profundo, fazer uma modulação da inflamação de 3 a 5 joules. No infravermelho, você consegue fazer uma modulação da inflamação. Então, você tem tabelas, janelas, que você consegue ali trabalhar, optar, né? E aí, gente, você escolher uma dose, pode ser que quanto mais assertivo você for, quanto mais você acertar a dose, mais rápido é a resposta. Se você não teve ainda a resposta que você estava esperando, às vezes você tem que fazer um ajustezinho de dose. Por isso que é importante o quê? Você sempre avaliar o resultado, né, daquela aplicação para ver se você está no caminho de dose, porque ajustes vão ser importantes, tá? Até porque num tratamento você não fica com uma dose única. Eu fui trabalhar ali a dor de um paciente e eu escolhi ali 4 joules e fiz 4. Não, você vai trabalhando, né? Conforme o paciente vai evoluindo e você vai mudando a tua energia, a tua dose, tá bom? O tempo também, quanto tempo o laser fica aplicado. A gente fala muito do tempo dentro do ILIB, mas não significa, gente, que... porque o que acontece? Numa aplicação pontual, como as potências dos aparelhos são pré-fixadas, então, por exemplo, num aparelho de 100 miliwatts, que é o mais comum que você encontra, 100 miliwatts de potência, 1 joule é entregue em 10 segundos. Isso, gente, é matemática, tá? É o cálculo da fórmula. Então, para todo aparelho de 100 miliwatts, 1 joule é entregue em 10 segundos. 2 joules em 20 segundos, 3 joules em 30 segundos, tá? E assim vai. Então, a gente não fica pensando no tempo porque já vem amarrado. Você coloca ali, você aciona 1 joule, entrega, e em 10 segundos você tem essa entrega. Mas
Pode ser que tenham aparelhos que você tenha que escolher o tempo para fazer a entrega, tá? Então é importante você entender esse parâmetro, porque pode ser que o seu aparelho seja um pouco diferente. Quando isso acontece, aí eu sempre peço para os meus alunos, manda manual, filma o aparelho, deixa eu conhecer seu aparelho para eu te ajudar, né? Para você trabalhar. E vão ter pessoas, vão ter profissionais que vão ter aparelhos que têm uma potência diferente. Então, se você tem uma potência maior que 100 miliwatts, você vai entregar 1 joule em menos tempo. Se você tem uma potência menor que 100 miliwatts, 1 joule vai ser mais do que 10 segundos, tá bom? Então, quando você está falando de pontual, geralmente o tempo a gente não fica muito ligado a depender da característica do laser, tá? Quando que o tempo, a gente fala muito sobre o tempo. Se eu falasse para vocês assim, vamos fazer 180 joules de ILIB. Vamos entregar aqui 180 joules. O que vocês falariam? Imagina se eu falo assim, vamos fazer 360 joules? 360 joules? Gente, 180 joules é 30 minutos, tá? 1 hora, 360 joules. Então, percebe que é muito joule. Então, a gente acaba trabalhando por tempo, porque são muitos joules. Eu acho que o paciente ia ficar assustado, o profissional ia ficar com medo. Então, a gente calcula, o ILIB, os aparelhos, eles já vêm calculados para você entregar por tempo. Mas isso não significa que você não consiga mensurar através de cálculos, fazendo regras de 3, porque a gente tem uma fórmula. Você consegue, eu consigo ver aqui que eu entreguei tantos joules, tá? Por quê? Mas não faz mal? Não faz, porque você está colocando sobre a corrente sanguínea, gente. O sangue não fica parado na frente do laser. O sangue fica circulando, então a célula está circulando. Então aquela célula passou na frente, pronto. Passou na frente, pronto. Então, por isso que o ILIB você faz 180 joules, 360 joules, você faz muito tempo, tá? Porque o sangue está circulando, então você não está entregando para a mesma célula 180 joules. É diferente da aplicação pontual, que você está ali em cima, parado, em cima da célula, em cima do tecido, em cima de um nervo, em cima de um tendão. É diferente, tá bom? Então, tem essa questão do tempo. É importante você saber, importante conhecer a fórmula, é importante você entender... conforme ele tem aparelhos que nem te remete muito, né? O meu, por exemplo, o tempo, eu penso mais no ILIB, tá? Agora eu falei da energia, né? E eu falei que o outro parâmetro que para você trabalhar, usar o laser de forma certa, correta, você precisa dominar o comprimento de onda, né? Percebe que a dose e o comprimento de onda é a duplinha ali que você tem que estar bem claro dentro da sua cabeça. O comprimento de onda ele vai mudar conforme o tecido-alvo, tá? Então, define quanto ele penetra na pele. Então, existem comprimentos de ondas que vão penetrar mais e outros que vão penetrar menos. Eu falei para você que o vermelho ele é absorvido de forma mais superficial, tá? E o infravermelho é de forma mais profunda. Deixa eu falar como é que funciona para o acupunturista. O acupunturista, gente, a gente trabalha pontos mais superficiais com vermelho e pontos profundos com infra. Só que o que acontece? A gente cria ali pontos superficiais do rosto, da cabeça, né, crânio, né, aqui está acima do osso, os pontos. Você usa o vermelho. Aqui, o pavilhão auricular, se você for fazer auriculoterapia, você pode usar o vermelho, né? Aqui é bem superficial. Pescoço para baixo, você usa o infra. Só que vão ter pontos ali. Você não vai para cada ponto do pescoço para baixo perguntar, é superficial ou profundo? Não vai. A gente estabelece isso como critério. Os meridianos, existem meridianos superficiais, mas existem meridianos mais profundos, inclusive o meridiano ele internaliza. Então a gente usa o infravermelho nos pontos sistêmicos, que a gente fala do pescoço para baixo, tá? Ainda que nos pontos Ting, né, que sejam ali
ou Jing, né, que estão ali nas pontinhas do dedo, mas eles têm reflexo em todo o meridiano. Então, usa o comprimento de onda infravermelho, tá bom? Então, a gente está falando do comprimento de onda com relação ao tecido, ao alvo. Então, se você trabalha com mucosa, você está trabalhando tecidos superficiais, está trabalhando a pele, você não usa só o vermelho, inclusive, né? Você pode usar outros comprimentos de onda menores ainda. Existe o âmbar, existe o azul, só que aí você acaba trabalhando também com outros tipos de aparelho, né? Você acaba trabalhando com cluster, com LED, né? Mas existem outros comprimentos de onda, porque existem outros tamanhos e outras funções, tá bom? E você está trabalhando ali uma lesão profunda. A ferida, gente, depende. Pode ser que a ferida você trabalhe com os dois comprimentos de onda, porque a ferida pode estar superficial e interna também, né? Então você vai ter que trabalhar com os dois comprimentos de onda. Se você fica só no vermelho, você não consegue atingir os tecidos mais profundos que estão precisando de cicatrização, tá? Existe também a densidade de energia, que também é um parâmetro importante para você saber o quanto de energia para cada pedacinho. Isso leva em conta a energia, a área do feixe, tá? Do laser. Isso principalmente quando você está vendo os parâmetros de um estudo científico, porque às vezes o estudo vem em joule por centímetro quadrado, então você precisa calcular aquilo para o seu aparelho, tá? Então, esses parâmetros, gente, é extremamente importante. Eu vou falar mais disso na semana da laser terapia integrativa, mas isso é base. Você precisa dominar para dominar e trabalhar de forma correta. Então, se você ainda não está inscrito, escreve aqui semana. O evento vai ser dia 19, 21 e 22. Você vai receber 3 aulas, tá bom? E aí você vai conseguir acompanhar tudo isso daí que a gente está falando, tá? Eu vou me aprofundar mais nisso daqui durante o evento. E o que é importante? Um mesmo aparelho de laser entrega resultados diferentes, tá? Por quê? Porque depende da dose, depende do ponto que você está trabalhando, do tecido. Tudo isso influencia, gente. Por isso que o aparelho é só um instrumento. Você precisa o quê? Do raciocínio. Tá bom? Então escreve semana, vem ficar comigo, vamos chegar aquecidos, tá? Eu já vou começar aqui, dar um spoiler para não esquecer. Na sexta-feira eu vou trazer um protocolo para a gente trabalhar autismo, tá bom? Então vem tá comigo para a gente fechar a semana de aquecimento. Eu quero trazer, tô aí pensando aí numa novidade, vamos ver se vai dar certo, mas isso eu vou falar mais na frente. Mas vai ter um protocolo de autismo aí para vocês, tá bom? Então vem ficar comigo aqui para a gente aquecer e entrar juntos quentes na semana, tá bom? Outro ponto importante aqui, gente, o laser ele não trabalha sozinho, tá? É importante você trazer um diferencial, claro, dentro da tua área de atuação, né? Mas um diferencial integrativo, porque o laser ele potencializa resultados, mas ele não faz milagre sozinho. Muita gente, quando está chegando no laser, no mundo da fotobiomodulação, vê assim, é maravilhoso, posso até aposentar outras terapias. Não, muitas vezes você vai combinar com outras técnicas, tá? E você não vai nunca dizer pro paciente, não, você não precisa mais de nada, porque agora a gente tem um laser, é tudo aqui com laser. Também não pode fazer isso. O laser, muitas vezes, ele pode resolver sozinho? Pode, tá? Mas o laser, ele entra como um adjuvante, como um complemento em muitos casos, tá? Ontem eu postei uma foto nos meus stories, minha e do meu marido, a gente fazendo ILIB ao mesmo tempo, né? A gente não combinou, tá? Quando a gente foi se falar, os dois estavam se fazendo ILIB, né? Cada um, ele tá em Brasília, eu tô aqui no Rio. E aí, a gente estava fazendo ILIB e tal, e eu tirei essa foto. E eu coloquei que quando você se capacita, quando você se torna um laser terapeuta, você vai trazer muitos benefícios para o seu paciente. Mas tenha certeza que, assim, quem também vai ser muito beneficiado é a sua família, você e a sua família, porque não existe. Eu não conheço um laser terapeuta que não faça autoaplicação e que não aplique na sua família. Os meus alunos todos, a gente está ali, os alunos dando feedback, os meus filhos estavam com essa situação, começou a ficar gripado, a gente entrou com laser, muitas vezes nem entra no medicamento,
tá? Consegue reverter, consegue dar energia para não entrar no medicamento. Mas tem que ter atenção, né? Tem que ter responsabilidade, que não é que você vai tentar fugir a todo custo do medicamento, aí você tá lá, o laser vai dar conta. Não, vai ter momentos que você vai chegar e falar, com laser não tá dando certo, assim, não tá dando conta, vai precisar entrar com medicamento. Imagina se não tivesse o laser. Então, o laser tem que continuar na terapia e, vez ou outra, o remédio vai entrar, faz parte. Mas imagina se não tivesse uma terapia ali dando energia para o corpo se recuperar, tá? Então, é importante isso também. Mas aqui, o ponto que eu quero trazer para vocês, é importante fazer uma boa avaliação? É importante entender os parâmetros com segurança, fundamental para você entender o raciocínio. Fazer anamnese dentro ali da tua área, sim. Respeitar o tempo da resposta biológica, também. Mas, quando você fala do olhar integrativo, por exemplo, isso eu ensino para os meus alunos dentro do curso. A gente fala muito da questão da hidratação, né? A hidratação está nos minerais da água, né? E a nossa água é super pobre, né? Então, paciente, gente, muitos pacientes não bebem água. A gente sabe a dificuldade que é. O paciente bebe água, bebe menos água do que deveria. Então, um paciente que está desidratado, ele pode se sentir mal fazendo laser. E não só laser, qualquer terapia, qualquer manipulação que você faça no paciente que é desidratado, esse paciente pode sentir mal, a acupuntura ele pode sentir mal, e outras técnicas também, e o laser não é diferente. Então eu ensino para os meus alunos, muitas vezes, fazer uma entrega de uma água salinizada, tá? Porque a gente está falando, se você vai trabalhar com sangue, você está trabalhando com laser, né, com ILIB, a maior parte do sangue é formado por água, aí o paciente não se hidrata, então o sangue já está ali com deficiência, né, de água, dos líquidos. Então, isso pode sim impactar o paciente, acabar não se sentindo bem. O paciente precisa dormir bem, porque dormindo bem, ele tem respostas melhores e fortalece o sistema imunológico dele, a regeneração vai ser melhor. Então, se você está trabalhando ali a cicatrização de um paciente com laser, um paciente que tem bons hábitos, que dorme bem, que se alimenta bem, que faz atividade física, que tem um bom metabolismo, e um paciente que não tem um bom metabolismo, vai ter respostas diferentes, né? Então, tudo isso é importante, você olhar o todo. Então, isso, gente, eu vou aprofundar na semana da laser terapia integrativa, mas eu vou dar uma pincelada aqui para você entender. É muito importante olhar para os pilares da saúde integrativa. Eu explico depois para vocês, eu falo isso em outros momentos, eu venho aqui e falo, mas às vezes eu coloco, atividade física, às vezes fica meio solto. Então vamos juntar aqui. Quais são esses pilares que a Fer fala? Atividade física com frequência e com intensidade, né? Não é uma vez ou outra, lembro de fazer uma atividade física. Não, ter rotina de atividade física. Alimentação não inflamatória, comida de verdade, né? O que é isso? É você comer comida de verdade, comer menos ultraprocessado, menos embalagem e focar legumes, verduras, né? Gorduras boas. Isso é importante. Eu não sou nutricionista, então nutricionista, se o paciente, e eu tenho parceria com o nutricionista, porque se o paciente ele precisa de uma orientação de calorias e de montagem ali, ele precisa de um profissional que né, estudou para aquilo. Mas eu consigo fazer a minha orientação de indicação de alimentos não inflamatórios e contraindicação de alimentos inflamatórios, para você melhorar a microbiota intestinal, tá? Então, isso eu consigo fazer. E quando entra numa questão de dieta, eu passo para minha parceira, tá? Porque como eu trabalho com a saúde do intestino, a gente trabalha juntos, porque é importante, alimentação é tudo, tá? Sono regulado, muito importante, inclusive o ILIB é uma ferramenta incrível para o paciente que está precisando regular o sono. Mas lembra que eu falei que o ILIB não é a única coisa? O laser não vem sozinho. Se o paciente não bebe água, se o paciente não consegue nem se hidratar, isso vai ter um impacto no sono, isso vai ter um impacto no sangue desse paciente, né? Então, por isso que você tem que olhar o todo. Então, a ferramenta é excelente, mas o paciente precisa fazer a parte dele e cabe a gente orientar qual é a parte do paciente, né? Outro pilar importante, o manejo do estresse e das emoções. Né? Hoje à tarde eu estava lendo um livro, eu até compartilhei aqui nos stories, é um livro de autoconhecimento, é um livro para mim, mas que
tem, né, que está trazendo ali autoconhecimento, começa a perceber como é que eu vou manejar meu estresse. Claro, quantos pacientes eu não indico, vamos para um psicólogo, o psicólogo é importante aqui. Eu faço escuta ativa como terapeuta, como acupunturista, mas eu não sou psicóloga, preciso de um psicólogo para trabalhar essas questões, para você aprender a manejar melhor o seu estresse. Isso é importante, gente. A saúde do intestino também é extremamente importante. Então, isso eu vou aprofundar na semana da laser terapia integrativa, tá? A saúde do intestino, o intestino por onde começa, termina a saúde do nosso paciente. Inclusive, estresse prejudica a microbiota intestinal, abre o intestino, favorece o leaky gut. Então, tudo isso eu ensino para meus alunos dentro do meu curso. Por quê? Para você ser um orientador, tá bom? Então, um corpo que está intoxicado, inflamado, sem nutriente, vai responder de uma forma. Um corpo no melhor estado responde de outra. E isso sustenta o seu resultado. Então, você está ali criando raciocínio, criando estratégia, entendendo os parâmetros para ter resultado. Aí você alcança. E aí o paciente volta para aqueles hábitos ruins dele. E aí volta o problema dele. Então, é importante você ter essa base aí para conversar, orientar esse paciente para ele conseguir também sustentar, gente, porque é ele que vai sustentar tudo isso, não somos nós, né? Não é a gente que vai fazer atividade física pelo paciente, não é a gente que vai escolher a alimentação pelo paciente. Então, é importante a gente ser o foco ali de esclarecimento para o nosso paciente, tá? Então, o laser ele não funciona igual em todo mundo. Genética, inflamação, intestino, sono, comportamento, tudo isso influencia. E tudo isso é importante para você conseguir trabalhar do jeito certo e de um jeito que você tenha resultados bacanas e se sustente, tá bom? Vamos ver aqui as perguntinhas agora. Eu tenho uns minutinhos. Então, se você ainda não digitou aqui, não escreveu semana, escreve semana. E uma coisa importante, tá, gente? Quando terminar a live, lá no seu privado vai estar o link de inscrição. O evento ele é um evento online, é um evento gratuito. Se inscreva gratuitamente, o link vai estar lá. Coloca teu nome, põe o teu e-mail e entra no grupo de WhatsApp. Bem importante. O grupo fica silenciado, só passando informações importantes para vocês, tá? Te lembrando das lives. Bora lá, deixa eu ver aqui que eu posso ajudar vocês. Deixa eu olhar aqui. Cheguei, Brasil. Boa noite, gente. Coisa boa. Vocês estão aqui. Deixa eu ver aqui as perguntinhas. Como é que eu vi pergunta passando? Ó, a Júlia, aplicação de laser em feridas é muito utilizado, né? É muito utilizado. A pergunta se usa no entorno da ferida, no leito. Aí, Júlia, a parte de feridas é bem... Você precisa ser da área. A feridas não é minha área. Ferida é um negócio, gente, que tem que ter muito cuidado, porque você não usa só laser, você tem que avaliar o tecido, avaliar se o tecido está apto, né? E avaliar a qualidade ali da pele, limpar, tá? E depois trabalhar com laser. Ó, enfermeira Viviane, como seria o bloqueio da dor? Viviane, o que acontece? O laser, você consegue trabalhar um efeito fotoquímico e um efeito fotofísico. Quando você usa doses menores, que vai de 1 a uns 5G, depende também do tecido, né? Se a gente estiver falando de tecido, falar essas janelas sem falar os tecidos, é melhor não falar para não confundir. Quando você usa doses menores ou modulatórias, você está trabalhando com efeito fotoquímico, tá? Então você está levando aquele efeito que acontece lá na célula de liberação do óxido nítrico, de estabelecer ali a respiração celular, de produzir mais ATP, a célula começar a se regenerar, tá? Começar a trabalhar. Isso você está fazendo um efeito fotoquímico.
Quando você usa doses maiores de energia, você vai para um efeito fotofísico, que é como se você silenciasse, tá? Silenciasse os neurônios, silenciasse a dor. É como se você desse ali um cala na dor, né? Vai calar ali aquela dor, porque você está dando um efeito físico, tá? E aí você usa doses maiores, que vai inibir, você acaba inibindo ali, vai parar a dor, para também a questão da regeneração, isso acaba parando, né, a regeneração desse local, mas também dando um alívio para a dor do paciente, tá? Então, a gente não trabalha com muito bloqueio de dor, só quando é muito necessário, porque senão você bloqueia a dor, você vai para um efeito fotofísico e você suspende, você assim, para de trabalhar com fotoquímico, com a regeneração, com a modulação da inflamação, né? Porque a gente quer modular essa inflamação para chegar na regeneração dessa célula, tá? Então, quando você usa uma dose maior, você consegue silenciar. É como, sabe quando você faz o laser, você coloca muita energia e daqui a pouco você tá analgesiado, você não sente. Mas, depois de um tempo, retorna, existe um retorno, tá, dessa dor. Pode ser que ela retorne menor ou pode ser que ela retorne igual, tá? Então, o bloqueio da dor é usado, geralmente a gente faz na raiz nervosa, a gente faz em volta da lesão e sobre a lesão a gente trabalha modulando a inflamação ou regenerando para não bloquear a regeneração dessa célula que está machucada. Tá? Então, a gente faz quando precisa, o paciente está com muita dor, o paciente está com alguma lesão que está incapacitando ele. Então, tudo que ele precisa agora, por exemplo, o paciente está com, sei lá, com uma afta, tá uma ferida na boca, mas isso é dentro da área, tá? Para o dentista. Aí ele está lá com, ou o enfermeiro, enfim, trabalhando numa mucosite, sei lá, alguém que seja a área de atuação. Tá impactando, inclusive, se alimentar. Você pode fazer um bloqueio de forma estratégica para esse paciente conseguir se alimentar e depois ele continuar o tratamento para você modular a inflamação e regenerar esse local, tá bom? Ó, a doutora Ozondro. Boa noite, eu quero fazer o seu curso. Como eu faço? Você faz assim, doutora, você participa da Semana da Laser Terapia Integrativa, né? Eu vi que você já escreveu semana. Participa do evento comigo. No final do evento, eu vou abrir a vaga. Eu vou explicar no final do evento quando que eu vou abrir vaga. Vai ser logo depois do evento, eu vou abrir vaga para minha primeira turma de 2026, tá bom? Então participa, porque você já vai ver muito assunto, vai ter muito conteúdo já, vai estar junto comigo. E aí, depois do evento, eu vou orientar, tá, a abertura das vagas. Então, é importante estar dentro do grupo para você estar junto comigo. Vamos lá. Ó, Janilda, troca de punho quando o equipamento não pode reduzir a potência. Aí, outra saída, sim, bem interessante, Janilda. Você não consegue mudar a potência, você pode, por exemplo, eu vou entregar 30 minutos. O paciente, ele suporta até 15 minutos, faz 15 minutos de um lado, 15 minutos do outro. Pode também, é outra alternativa, tá? Você pode quebrar essa dose, entregar em outras artérias, tá bom? Ó, a Salomão pergunta se eu uso a caneta de laser 658 da HTM. Não, eu uso o modelo ACP da DMC. Como a minha área é acupuntura, Salomão, e esse modelo é um modelo específico para acupunturista, porque tem a frequência pulsada no GE e a frequência pulsada Heininger. A frequência pulsada Heininger, ela é uma frequência que você usa, por exemplo, Heininger mapeou a frequência dos meridianos de acupuntura. Então, lá no ponto R3, eu vou usar a frequência do meridiano do rim. Então, eu falo uma língua mais assertiva com aquele ponto. Então, é um laser mais específico para a minha área.
tá? Mas é um laser também que você consegue trabalhar, fazer regeneração, modulação da inflamação, bloqueio da dor, analgesia, tá bom? Ó, dá para usar ILIB em paciente pós-operatório com osteossíntese. Pode, ILIB em paciente pós-operatório é bem indicado, tá? É indicado você fazer ILIB antes da cirurgia, porque você prepara o terreno biológico, né, para a cirurgia, prepara, quanto melhor tiver o terreno biológico, melhor vai ser a recuperação desse paciente, né? Então, você pode fazer antes e você pode fazer depois. E num pós-operatório, quanto mais rápido você entrar com o ILIB, melhor, tá bom? Aí aqui eu falei das profissões, então a gente tem dentistas, fisioterapeuta pélvica, né, enfermeiros, fonoaudiólogos, podólogos, geronto, fisioterapeuta, biomédica, dentista. Ai, gente, quase que eu convido aqui. A odontologia é uma das áreas que mais utiliza, né, precursoras aí no laser, tem muitos estudos dentro da odontologia. Uso na podologia, muito bacana dentro da podologia. Temos aqui aromaterapeuta, enfermeiros, físio, enfermeira oncológica, bacana. A doutora Ozondro, enfermeira, trabalha com ozônio, biorressonância, ozônio, laser também são terapias que podem ser combinadas, tá? Biorressonância, bacana, suplementação avançada, bem integrativa. Aplicação no joelho, sim. A Graça, esteticista especializada em pós-operatório, muito bom. Graça, muito interessante, tanto de forma pontual, para você trabalhar a inflamação, né, modular a inflamação, edema, quanto a questão do ILIB também. Bem interessante. Não, eu não vendo aparelho, mas os meus alunos, a gente tem um representante comercial de confiança onde eles têm valor especial, tá? Mas eu não trabalho com venda de aparelho. A Edna pergunta se tem certificado. Não, a semana da laser terapia integrativa não tem certificado, tá? O meu curso tem. Usando óleos essenciais topicamente, o laser potencializa o efeito. Eu não acho interessante você aplicar o óleo e o laser por cima, né? Se você estiver falando desse tipo de combinação, porque na verdade o óleo a gente não aplica, a gente tem que limpar a pele, você não pode ter nenhum tipo de substância, porque isso pode acabar bloqueando, né? A entrega dos fótons. Mas você pode fazer uma combinação, talvez o laser antes, tá? Antes do óleo, e o próprio sistêmico. Você trabalhar com ILIB também. Isso pode trazer benefícios. Eu já tive aluno, é porque eu não trabalho com óleo, mas eu tenho aluno que trabalha e já deu esse feedback, tá? A questão do laser sistêmico e óleos tendo bons resultados, tá? E isso, a Etna já respondeu, o óleo faz barreira, tá? O óleo, então fazer essa combinação não dá. A gente acaba, né, tendo que limpar a pele para poder trabalhar. O estúdio, Carla, vai trabalhar os dias até tarde. Consiga assistir as aulas? Vai conseguir assistir as aulas sim, tá bom? Elas vão ficar gravadas, você vai conseguir assistir. A Nina perguntando se o aparelho All Therapy é bom. Sim, é um bom aparelho. Maravilha. A Coisa Santana. Qual o aparelho mais indicado para iniciar? Bom, depende da tua área, qual é o seu objetivo, mas um aparelho multiprofissional que tenha 100 miliwatts de potência, que tenha comprimento de onda vermelho e infravermelho, que tenha a função ILIB, tá? Que você consiga ali trabalhar o ajuste das doses. Então,
Geralmente os aparelhos eles vêm nessa linha. Aqui tem Anvisa, tá bom? É importante. Mas vai depender da tua área, porque se você me fala assim, eu sou acupunturista, eu vou falar o modelo ACP, eu acho mais interessante para você. Não, eu sou enfermeiro. Bom, não precisa do ACP. O EC da DMC é excelente. Quantos enfermeiros no trabalho? O MMO, quantos no trabalho? Então tem vários, tá bom? Ó, então escreve semana. Ó, a Nina perguntou, usar com ou sem pulseira só questão para machucar a pele? Não. A pulseira, ela prende o aparelho, tá? Ela traz uma distância interessante para você não ter esse acúmulo, ferir ali a pele, mas também você não é que você tenha que usar com a pulseira. Por exemplo, você vai fazer na carótida, a não ser que o paciente ele tenha ali, eu tô sentindo, então aí eu coloco a pulseira para dar uma afastada. Mas você não precisa. Mas às vezes, Nina, você vai passar 30 minutos segurando a aparelho, é melhor você encaixar, tá? Isso fica mais confortável para o paciente e para você, mas se o paciente suportar, você pode fazer na pele, tá? Mas 30 minutos, aí depende, e como é que tem que ver como é que esse paciente vai ficar para não machucar, tá bom? Ó, a Raul, a aplicação do Lib na radial esquerda ou direita, isso não importa. Eu já ouvi falar, né, que tem gente que indica, gente, não importa, porque é sistêmico, tá? Então, o sangue, o tempo do Ilib, ele serve para você faz, por isso que a gente faz assim, metade do peso do paciente como um norte, mas aquilo não é que seja o parâmetro. Você pode usar mais, pode usar menos, mas geralmente é calculado para quê? Para que todo o sangue passe na frente do laser. Então, o sangue ele vai receber, ele está circulando e ele vai receber a luz. Então, você pode fazer tanto na esquerda quanto na direita, você pode fazer em outros locais de aplicação, você pode fazer na femoral, você pode fazer na tibial, na poplítea, tá? O que é interessante, Raul, enfermeira? Se você conseguir artérias mais próximos da lesão, é mais interessante. Então, se você está tratando, vou dar aqui um exemplo. Você está tratando uma ferida aqui no braço do paciente, aqui, no cotovelo, vamos aqui, uma ferida no cotovelo do paciente. Se você, eu indico o que? Você fazer o ilib radial no mesmo braço, tá? Então, se é no braço esquerdo, no braço direito, no braço direito. Por quê? Porque além de ser sistêmico, tá mais próximo da lesão. Então, é melhor, tá? Então, assim, direita e esquerda, eu acho muito mais importante você focar qual é a artéria, onde é que tá a lesão. Dá para eu, porque às vezes não dá para acessar. Aí você faz contralateral, né? Mas se der para acessar, quanto mais próximo da lesão, melhor, tá bom? Gente, tem muita perguntinha, mas eu não vou conseguir, já deu o nosso tempo. Então, se você ainda não escreveu, se você está assistindo ao vivo comigo, escreve semana. Se você está assistindo essa live pelo YouTube, link de inscrição na descrição do vídeo. E sexta-feira a gente vai ter a nossa última live de aquecimento, onde eu vou trazer um protocolo para a gente conversar sobre autismo. Então vamos seguir com o aquecimento. Eu vou trazendo conteúdo aqui para vocês, tá? Para a gente chegar bem quente, porque semana que vem começa o nosso evento, Semana da Laser Terapia Integrativa, e eu espero todo mundo. Eu agradeço a sua presença e até mais.